esse canal em específico, foram gerado um tráfego de mais ou menos 1.100 atendimentos, uma média de 170, 180 atendimentos por mês, e com uma taxa de 28 a 30%, se não me engano, de resolução. Que legal. Então, ou seja... E tempo de atendimento mais rápido também? Bem mais rápido. É questão de 40 minutos, 30 minutos eu tinha um atendimento desse volume de pessoas dentro desse canal. 28, 30% de atendimento a menos que meu time tem que suportar. Então, dentre esses números, a gente tem um ganho de eficiência absurdo com esse agente podendo fazer o front ali e dando a informação. Fala galera, estamos começando mais um episódio, mais uma edição do Growth Hub. E esse que é o maior canal de conteúdos HubSpot no Brasil. Para você que acompanha o nosso canal, toda semana a gente publica conteúdos sobre marketing, vendas, pós-venda, serviço, atendimento ao cliente, CRM, tudo para gerar mais crescimento e aprendizado para o seu negócio. E galera, hoje nós estamos iniciando um movimento novo no nosso canal, um novo capítulo, uma nova camada de conteúdos. Estamos num ambiente, num espaço totalmente diferente, vocês já podem perceber, e por isso já trago essa visão e essa proposta nova. A partir de hoje nós vamos gravar casos de sucesso, casos reais de empresas que estão usando a ferramenta HubSpot em diferentes perspectivas, em diferentes áreas, com diferentes funcionalidades e aplicações e gerando resultados práticos. E essa conversa de hoje vai ser sobre um caso incrível de uma empresa referência no segmento logístico B2B que trabalha com um conceito muito inovador, o conceito de logística ultra expressa. Esse conceito vem revolucionando o segmento e por isso essa empresa tem feito a diferença. E não menos que isso, essa empresa é a Prestex, uma das referências no mercado e no segmento. E olha, a Prestex vem inovando e é pioneira no uso de IA dentro da HubSpot. Além de usar a HubSpot como CRM principal de toda a jornada de aquisição e relacionamento com clientes, a Prestex inovou e está usando o agente de IA ao longo dessa jornada. Então esse é o objetivo da nossa conversa, da minha conversa de hoje com o Rogério, Head de Tecnologia da Prestex. Rogério, obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez aqui com a gente gravando no Hulk Talks, no canal agora Growth Hub. E, cara, obrigado pela agenda, pela disponibilidade e muito feliz em ter você novamente aqui com a gente, cara. Imagina, a gente que agradece, a gente que se sente feliz de sempre estar recebendo vocês aqui, principalmente para falar sobre temas que nos agradam muito, né, que é o mão na massa que a gente consegue utilizar da HubSpot. Prazer é todo meu, e sempre é uma honra participar desse canal e desse espaço aqui para a gente poder falar sobre tecnologia e sobre histórias. Muito bom, Rogério. Acho que faz quase um ano, né? Um pouco mais que nós tivemos uma primeira conversa. Você trouxe um contexto, né, de uso da Prestex em relação ao HubSpot. E agora já estamos falando de inteligência artificial. Então, eu estou muito curioso. Pioneiros, né? Então, muitas empresas ainda estão numa fase inicial e você já está no momento de contar uma história de sucesso. Exato. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero saber muito sobre como foi esse processo, quais foram os desafios, os impactos. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal, bem bacana. Mas antes, eu quero pedir para você se apresentar para a nossa audiência e falar da Prestex. Quem que é a Prestex no segmento logístico? Vamos lá, um prazer. A Prestex é uma empresa ultra expressa no mundo de logística. A gente atua nas camadas onde a indústria necessita de um serviço mais específico, mais ágil. Então a gente consegue levar performance e redução de impacto de custo desnecessário quando uma indústria necessita atuar num momento de ultra expresso ali que ela tenha de demandas. Então um case muito que eu gosto de falar, que ilustra muito o nosso trabalho, indústria automotiva é um dos segmentos que a gente atua bastante, né? Então, na hora de repor um suprimento de linha,
na hora de a gente transportar alguma peça de alguma linha que vai impactar numa interrupção de produção ou caso drástico de uma indústria, é aí que a gente entra e a gente leva a performance e leva a logística de alta qualidade, ultra expressa para esses segmentos. Incrível. Esse é um conceito novo, né? Ultra expressa, né? Vocês estão trazendo esse conceito, essa novidade no mercado? Exato. A Prestex ela sempre se provoca em ser a pioneira, a inovadora dentro do segmento, né? Esse é um conceito novo que a gente consegue captar uma maior capilaridade dentro dessas indústrias, né? A gente se posicionava como emergencial. Emergencial se remete, pô, tô tendo um problema pontual, milha, né? Eu preciso de vocês aqui para resolver um problema emergente desse momento e tá tudo certo. E não, a gente atua muito mais que isso. A gente leva performance, a gente tá junto desenhando a logística para os segmentos. E de uma forma ultra expressa, de uma forma eficiente e rápida. Legal, cara. Bom saber que vocês se reinventam o tempo todo, isso. né? Muito, muito bacana. E eu imagino que o segmento de logística, não tenho certeza, que é um modelo de operação que funciona 24/7. Né? Não tem dia, não tem hora, imagina que não tem final de semana, não. Né? Ou seja, 24/7 no ar, atendendo as empresas B2B em toda essa cadeia, em todo esse processo. Exatamente. E em cima disso, Rogério, o atendimento torna-se, né, um processo, uma camada crítica para o negócio de vocês, o atendimento ao cliente. Exato. É isso mesmo, Rogério? Exatamente isso, cara. Eu acho que uma das nossas dores era exatamente isso, né? Por ser um mercado 24/7, 365 dias no ar, a gente não para poder atender todos os nossos clientes, seja em qual momento for. Então isso onera muito a nossa operação, né? Os nossos times, tanto comercial quanto operacional, que são o core da empresa e que estão conectados diretamente com os nossos clientes. Então imagina só, um feriado, 3 da manhã, aconteceu um problema no teu negócio, na tua indústria. Claro que você vai contar com a Prestex nesse dia, mas eu precisaria ter um movimento de um efetivo para poder cobrir e sustentar esse atendimento. Então, a gente cumpria sempre com a excelência de sempre, mas com um esforço muito grande. E eu acho que ali começou a nascer um desafio, uma oportunidade da gente entender, poxa, o que a gente tem hoje dentro das nossas stacks de tecnologia, a gente consiga suprir ou gerar uma oportunidade dentro dessa dor interna nossa, né? Claro que o cliente, isso era bem transparente e a gente sempre cumpriu o que a gente entrega de melhor, que é os serviços. Foi aí que a gente começou a analisar e aí a gente chegou nessa oportunidade de poder trabalhar com a agente de atendimento da HubSpot. Que legal, que legal. E você comentou, né, esse desafio, né, de disponibilidade de atendimento 24/7, você falou de recurso, de um contingente para atender. E quais eram os outros desafios que vocês tinham, né, ali nessa operação, que precisava, né, de equipes e turnos e tudo mais? Quais eram os outros desafios que vocês tinham em relação a esse processo de atendimento, sempre visando entregar a melhor experiência para o cliente? Né? Um dos desafios era o efetivo da equipe, outro desafio é a descentralização de informação. Pensa que em um horário atípico, os nossos colaboradores de repente não registravam esse atendimento, ou de repente não era uma demanda efetiva de fato, e aí eu teria um desperdício de tempo. Exatamente. Entendi. Eu desperdiçaria um tempo ali de um analista para atender, de repente, um lead que não era uma qualificação nossa. Por a gente trabalhar B2B, vem muita gente ainda do B2C nos procurando. É mesmo? Então eu tinha um desperdício enorme de esforço ali, de tempo, para eu poder até triar um lead e entender se ele é realmente um lead do nosso segmento que a gente vai prestar atendimento ou não. Legal. Não, muito bom saber, cara. E o volume desses atendimentos é um volume alto, é um volume médio, tem variação, tem sazonalidade? Tem épocas do ano que são mais quentes, que a gente tem um volume maior, mas assim, para a gente trabalhar com números e colocar uma média nisso,
Então a gente tem uma média mais ou menos de uns 300, 250 a 300 atendimentos no mês, Tá. né? E dentre esse volume de atendimento que gerava, posso dizer que uns 40 a 60% era de fato lead qualificado, o restante não era, né? Então já dá para ter uma noção aí do quão desperdício eu tinha, Do que o negócio, a subaproveitamento, né? Prestex tinha para a gente poder entrar de fato com atendimento real. Perfeito, perfeito. Então, estamos falando aqui de, você comentou, né, de uma certa nível de disponibilidade da equipe para atender demandas que não necessariamente eram demandas que precisariam ser atendidas, né? Então você tem eventualmente uma subutilização, até uma equipe com dimensionamento não adequado, né, para aquele atendimento, dados fragmentados, como você Exato. falou, muitos processos eventualmente manuais, Exato. né, e muitas vezes até o não registro de dados nas ferramentas que vocês utilizavam, né? Exato. A gente tinha uma dor também, cara, que era a canalidade desses atendimentos, né? A gente usa múltiplos canais, ou seja, e-mail, WhatsApp, telefone, que são os meios de comunicação. O nosso maior volume nessa época era e-mail. A gente trocava muito e-mail. O WhatsApp, por ser uma plataforma que estava no celular, dificilmente a gente... Claro que tem tecnologias hoje que a gente conecta o WhatsApp corporativo para eu conseguir gerar um histórico e um tratamento desse dado, mas dado em vista a particularidade do nosso negócio, a gente não tinha achado uma ferramenta apta que eu conseguisse conectar. Então também ficava ali a prática do WhatsApp no próprio celular do cara, que esse dado ficava preso ali, gerava um esforço para a gente tentar entender se aquele atendimento foi real ou não, foi um desperdício de tempo. Então, a gente tinha uma série de oportunidades para poder trabalhar. Exato. E quais foram os motivadores que vocês analisaram, né? Vocês tinham um desafio, e o que motivou realmente, bom, é dessa decisão de vamos dar um próximo passo e vamos, né, eventualmente olhar para uma nova tecnologia, aplicação, né, de uma nova tecnologia nesse processo? Quais foram os motivadores? Eu acho que o primeiro de tudo é essa eficiência, né? Onde eu tinha recursos que de repente eles poderiam estar trabalhando mais o tático e alguns até o estratégico. Eu estava com esses recursos com um modo operacional ali, meio que muito processo manual, muito desgaste desnecessário. Então a gente gerou uma oportunidade para o negócio, da gente, vamos tentar gerar eficiência e colocar a experiência para o cliente de uma melhor forma, né? Uma coisa mais rápida, mais próxima, mais humana, e que a gente consegue atender os nossos 24/7. Incrível, incrível. Agora me conta uma coisa, cara, como foi esse processo de decisão, da escolha da solução? Vocês já tinham em mente que vocês iam usar o agente de IA? Vocês buscaram alguma solução fora? Olharam para o HubSpot? Como foi esse processo, cara? Cara, foi um processo desafiador, né? A gente olha para fora, a gente vê no mercado que tem bastante tecnologia sobre esse ponto. Só que o que a gente leva muito em consideração aqui o que a gente já tem de tecnologia, de sistemas, e o quão esforço vai dar para se eu trouxer uma de fora e integrar isso tudo, né? Tratar dado, equalizar dado, fazer as integrações. A gente realmente fez uma análise externa, e aí olhando para dentro de casa a gente achou dentro da HubSpot o agente de atendimento IA. Lá no início eles lançaram essa versão beta, e foi aí que a gente começou a entender e estudar, e já me traz uma baita trajetória já pronta, né, que eu não preciso integrar, eu já está dentro da minha base, todo dado que gerar já vai vindo o modelo certo, estruturado, e aí eu vou ter eficiência. Então, essas foram, acho que, as premissas principais aí que nos fizeram a tomar a decisão de seguir com a HubSpot. Que legal, foi o caminho mais curto, Exato. Mais rápido, né? Mais rápido, muito eficiente, provavelmente. mais pronto ali, né, para o que a gente precisava. Legal, cara. E fala um pouco sobre o processo de transição. Então você tinha, né, uma operação com atendimento ali 100%, né, humanizado, e a gente já falou um pouquinho sobre os desafios, e aí você parte para um momento novo, né, um momento de uso intensivo de tecnologia, inteligência artificial, e conta um pouco sobre os bastidores dessa transição. Você já fez um primeiro setup,
e já colocou em operação para todo mundo, ou foi começando gradativamente? Fez um piloto pequeno, enfim, com um grupo mais gerenciado e controlado? Como foi essa trajetória de transição? Legal. Bom, a gente fez uma análise de canais, né? Como eu disse lá no início, tinha o nosso e-mail, que era um canal mais fomentado ali. A gente viu, pô, eu tô colocando uma tecnologia na mão do cliente que é para ter respostas rápidas em qualquer momento que eles nos acionar. A gente elencou um canal que é o WhatsApp, configuramos ele dentro desse WhatsApp e foi aí que a gente começou gradativo. E um grande desafio, né? Eu não posso falar para o meu cliente que eu estou lançando, tá aqui meu canal, pergunta isso para a gente, eu vou induzir. A gente falou, vamos lançar, vamos ver a percepção do cliente que enxergar e o que ele vai começar a fazer. Então era meio que um desafio no início, né? Por fim, lançamos esse canal e aí, para nossa surpresa, os clientes começaram a interagir. Então a gente veio por amostragens muito pequenas e aí a gente viu a percepção do cliente de, conforme ele usando aquele canal, aquela nova tecnologia e entregando o que ele precisa, não só de informação quanto negócio, Prestex, mas o cara que já é cliente, do serviço que ele está contratando, ele te dá de informação, cara, foi aumentando exponencial, assim, foi bem bacana os resultados que tivemos já numa versão piloto produção, né, porque o piloto foi muito pouco ali internamente com essa amostragem de cliente e logo já virou um produto disponível para o mercado dentre os acionamentos que a gente foi tendo ali ao longo do tempo. Que bacana. Então, ou seja, começou pequeno, um único canal, despretensioso, gerenciado, controlado, monitorado, Exato. Mas vocês perceberam que o impacto na experiência foi super positivo, né? Pelo que você comentou, o cliente já percebeu o valor. E aí também o que você comentou, bom, não preciso falar que agora você vai ser atendido por IA. A própria experiência já gera o valor. Exato. E aí foram escalando e ampliando o uso, né? Exato. Mais ou menos Exatamente. Foi por aí. Exatamente. Muito legal, cara, muito bom. Você foi um dos primeiros a usar o recurso beta da HubSpot, ainda muito básico na época, né? Com pouca entrega, Pouquíssimo. apesar de uma expectativa, né? E uma perspectiva muito positiva, mas assim, ainda era muito precário, né? Sim. Vamos ser sinceros. Sim. E mesmo assim vocês tiveram a coragem, tomaram a decisão e falaram, vamos testar e vamos ver como isso vai funcionar para nós. E aí, basicamente, esse foi o processo de transição? Esse foi. Foi ali que foi o pontapé inicial, né? A gente fez algumas configurações. Naquela época, eu não tinha um prompt estruturado dentro do módulo de Customer Agent para eu poder colocar. Então, a gente criou arquivos. A gente viu que dava para subir arquivos. A gente falou, vamos criar os nossos próprios prompts com as nossas barreiras, com as nossas limitações ali, orientações de segurança e ver como é que eles comportam. Mas é praticamente prompt, o agente trabalhando com base naquele prompt URLs que a gente conseguiu subir dos nossos sites para ele ter conteúdo sobre a empresa e ponto. Eu não tinha uma análise de sentimento, eu não tinha uma percepção se o cliente está irritado, se o cliente está com pressa, se ele para eu transferir para um humano, para eu fazer outro tipo de abordagem com esse lead. E a gente começou a trabalhar nisso. E nisso a gente viu, aqui tem potencial, né? Uma vez que eu consigo integrar, que aí, contando um pouco do nosso caso, a gente não só queria atender o cliente, mas a gente queria fornecer serviço para esse cliente também. E quais são esses serviços? Um cliente que fechou uma operação com a gente, vamos na jornada, né? O cliente que chegou até a gente, o que é a Prestex para ele? O que a Prestex pode colaborar com o nicho dele? Uma vez que esse cara comprou com a gente, o que ele pode entregar para esse cliente? Rastreamento da operação, então a gente integrou com o nosso TMS. Peraí, eu quero entender esse caso na prática, eu quero entender esse caso na prática do uso do agente. Então, gostei muito da sua ideia da jornada, me descreve para a nossa audiência essa jornada como funciona. Imagina que eu não sou um cliente da Prestex, alguém me indicou a Prestex, cara, vai lá e fala com os caras são foda, os caras detonam. Legal. E aí eu começo a interagir com vocês, e aí a gente já entra em cena, e depois conta como é que é essa jornada. Naquela época, com os recursos que tinha, sim, né? A gente conseguiu fazer uma baita configuração,
que uma vez que o cliente chegasse, quem é a Prestex? Ele explicava, a Prestex é uma empresa logística que atua no mercado B2B, de alta performance, que consegue te gerar valor dentro da sua necessidade. Qual é a tua necessidade? E a gente começou a interagir com esse cliente para poder extrair dele primeiro, se ele era um lead qualificado dentro do que a gente atende, ou seja, ele é de um mercado específico, de um ICP que a gente atua, ele é de B2B, ele tem mais de uma unidade, ele tem demanda para a gente tratar dentro do nosso serviço que a gente oferece? Tem. Legal, então minimamente eu já qualifiquei esse cara. Perfeito. E aí eu vou começar a ofertar serviço para ele. Olha, a gente consegue te entregar demandas, na época emergencial, mas agora ultra expressa, que você consiga levar eficiência para a tua operação. E ali ele já despertava o interesse e aí já conectava com o nosso comercial já mais quente. Né? Eu já tenho o lead tratado, qualificado e com intenção de compra. Perfeito. Então, entregava o lead totalmente quente para o comercial. O nosso comercial já atuava e gerava uma proposta de cara ali para esse lead. E não mais entendendo quem ele era, porque também tinha a possibilidade de eu trazer os dados dele. Uma vez que eu qualifiquei, dentro do e-mail dele, eu já registrava ele no HubSpot, já buscava a empresa dele, criava a empresa associando ao contato. Então, toda informação que eu conseguia captar nesse atendimento, que ele estava trocando informação que era Prestex e quem é você, cliente, já entregava para o comercial esses dados. Todo o histórico, toda a ficha já prontos. Ali. Então, o comercial só tinha o trabalho de gerar a proposta mesmo e enviar para ele. Exato. Maravilhoso, excelente. E aí comprei, me tornei cliente da Prestex, e aí o agente ainda continua se relacionando comigo, com o cliente? Exato. Essa era uma ideia nossa, né, que a gente conseguiu incorporar, integrar ali dentro. Que a gente tinha o grande suspense de, será que os clientes vão, de fato, usar, entender o potencial da SA? Porque uma coisa é você, criador, fazer e colocar em produção, então você sabe o potencial daquele canal, e uma coisa é você esperar o cliente vir provocar. Cliente, né? A gente não queria falar muito, né? Claro. Mas o cliente vir provocar e entender que ele poderia estressar mais daquele canal. Porque o cliente estava acostumado a um atendimento humano 100%. Exato, ligar para alguém atendeu, mandar um WhatsApp no celular de alguém e alguém demorar um tempo, mas dar aquela resposta para ele. E a gente teve a feliz surpresa de um dos nossos clientes, eu lembro até hoje, era umas 4h50 e tantas da manhã, um rapaz da área responsável pela logística da empresa entrou em contato com a nossa IA e falou, eu preciso de um rastreio da minha carga. Ela perguntou, legal, me manda teu CNPJ, alguns dados ali que a gente tem de segurança para entender quem é o cliente. Ele mandou, forneceu. Ela falou, tá, legal, manda o número do ticket aí que eu te falo, onde é que está a sua carga. Ele mandou o número do ticket interno nosso e ela devolveu para ele, a tua carga é essa, previsão de entrega é essa e tá aqui o link de rastreamento se você quiser acompanhar em real time na tua tela aí. Cara. Então, para isso, nós, staff, acompanhando, foi festa, né? Foi sucesso total, golaço. E para o cliente também, eu acho que o quão rápido ele teria essa informação às 4h50 e tantas da manhã de onde é que está a carga dele. Foi em fração de segundo que ela veio internamente, foi no nosso TMS, consultou onde é que estava, montou a estrutura de front ali e entregou para o cliente a informação amigável do que ele tinha perguntado. Então, isso a gente começou a entender, tem potencial aqui. Esse cliente, uma vez tendo essa resposta a esse horário rápido, ele começou a vir por esse canal. E era corriqueiro, toda madrugada praticamente, ele pingar a IA e dizer, cara, rastreio da minha carga. Ele já até pegou ali um mecanismo lógica, dela, né? a lógica. E então ele já dava o e-mail, já dava algumas informações e já tinha o dado que ele precisava. Então, isso para nós, foi ali que começou a conectar. Isso aqui faz sentido. Isso aqui está entregando valor para o nosso cliente, está gerando valor dentro de casa, aqui faz sentido, vamos estressar essa tecnologia. E dali a gente veio evoluindo. Que legal, que legal. E me conta um pouco dessas solicitações. Então, eu como cliente posso perguntar sobre o rastreio da minha carga, qualquer informação
Está disponível para a gente me responder ali? E aí tem uma arquitetura por trás que você integra com outras ferramentas? Sim. Mais uma vez, voltando lá no início, eram poucas as funções que a gente tinha disponível dentro do agente de atendimento. Aí eu tenho um time de dev aqui dentro de casa que tá expert nisso, então com algumas tools que a gente tem, a gente conseguiu conectar com umas chamadas, alguns conectores que ele fazia com APIs. Tá. A gente criou uma API dentro de casa que conseguia pegar a demanda desse cliente, consultar no nosso TMS e devolver para ele. Quando a gente viu que tinha sucesso no rastreamento, a gente evoluiu para fatura. Então eu conectei também o meu agente de atendimento no meu RP. Então, ou seja, ele perguntar sobre a Prestex, ele vai ter contexto e vai te responder. Se você perguntar sobre algum tema de logística, ele vai consultar nos nossos e-books e vai te responder. Se você quiser, já é cliente, quiser saber sobre rastreamento, ele vai te responder. E se você tiver dúvida da tua fatura, quando é que vence, se tem fatura em aberto, qual o valor da fatura XPTO, você também tem algumas informações de segurança que a gente solicita para entender quem é você e qual empresa você pertence. E aí você dando alguns números internos nossos que a gente trabalha, ele vai te dar a tua informação sobre a tua fatura. Então a gente cobre as necessidades do cliente num único canal, 24/7, 365 dias não do fica ano. doente, não tira férias, não pede aumento, não pede demissão. Exatamente. Que legal, cara, muito bom. Mas ainda tem um processo, imagino, em alguns casos, de handoff, de transbordo para o atendimento humano. Não foi uma substituição 100%, é simplesmente um processo combinado onde parte é feito pela IA, mas ainda você tem uma equipe de back ali que continua dando esse atendimento, certo? Tem. A gente tem uma equipe de back comercial e operacional se dividindo ali para cobrir a jornada inteira dos 24/7, né? Então, uma vez que o cliente de repente passou um número errado de ticket, claro que a IA vai orientar ele de onde é que ele acha esse número, qual é a origem e a configuração desse número, mesmo se ele, não tenho aqui o número do ticket e eu preciso saber da minha carga. É um gatilho que a gente criou, então a gente criou diversos gatilhos dentro do nosso contexto de operação, onde se ele contemplar esses gatilhos, a gente faz a transferência, mas a transferência é direcionada, né? Se for gatilhos do âmbito comercial, eu mando para o time comercial. Se for gatilhos do âmbito operacional, eu mando para o operacional. Se for gatilhos do âmbito financeiro, eu mando para a equipe do financeiro. Então ele já vai direcionado, né? Não é aquela experiência de call center que, eu quero falar sobre minha fatura, o cara manda para a pessoa de vendas lá. Aí você fala, não, isso não é comigo, e aí você tem que falar de novo. Exatamente. E aí sim, né? É a evolução. Uma vez que a HubSpot foi disponibilizando funções novas, a gente foi se aproveitando, aprimorando, e hoje ela te dá uma função excelente que é a lacuna de conhecimento. Então a gente consegue ver o que o agente não conseguiu responder e transferiu para um humano, para a gente tratar aquele ponto, evoluir naquele ponto, treinar aquele ponto, para que uma próxima vez que tiver um cenário parecido daquele, ele vai dar conta. E não transfere mais para um humano por conta de falta de conhecimento ou alguma coisa que a gente consiga calibrar ali a nossa IA. Muito legal, cara, muito legal. E hoje, além do WhatsApp, está conectado com outros canais? Não, a gente não evoluiu. O que mostrou para nós? Aí é um pouco do comportamento do cliente também que começou a gerar dado e a gente entendeu. Lá no começo, lembra que eu falei que o nosso maior canal era e-mail. Era o e-mail, né? Isso. Quando a gente olhou para isso e começou a ter efetividade, o cliente entendeu que por aquele canal ele conseguiria ter praticamente tudo de informação, era pouca coisa, e se tivesse alguma coisa que fugia também do contexto, ele teria alguém de back-office aqui para poder atender ele, o e-mail caiu por terra, porque, aí vamos no nosso cenário. Vamos combinar. Se eu te mando um e-mail, se eu te mando um WhatsApp, qual que você vai olhar? O SLA de resposta... A gente começou a entender isso, o mundo corporativo. Quem a gente atende, né? O mercado que a gente atende, o cara não está numa cadeira, no escritório, olhando para o computador para responder um e-mail. Ele está no chão de fábrica, ele está visitando planta, ele está correndo, né? Então, a informação na palma da mão ali é muito mais eficiente do que eu mandar um e-mail.
A gente começou a entender isso e a gente barrou. E a gente está estudando. Claro que não é não vamos colocar um e-mail. Eu acho que tem a oportunidade de a gente triar, de repente criar uma nova frente de algum tipo de informação que a gente manda por e-mail e conectar o e-mail. Mas a gente está falando de 6 meses inteiros que a gente está trabalhando ostensivamente nesse agente de atendimento de IA, né? Contando toda essa história parece muito tempo. Mas, pô, a gente ainda está 6 meses, deixa amadurecer mais para a gente mapear as oportunidades e poder inserir mais canais. Era até uma pergunta que eu ia fazer, né? Quanto tempo demorou esse processo? E você acabou de responder, 6 meses, 6 né? meses. 6 meses, está completando 6 meses. Sensacional. A gente produziu a primeira versão em novembro de 25, e aí a gente veio evoluindo conforme a HubSpot veio disponibilizando novas funções, a gente sempre estava atento, sempre acompanhando e foi usando essas novas funções, configurando, calibrando, melhorando, colocando tom de voz, colocando análise de sentimento, colocando alguns gatilhos a mais ali. Sem dúvida, não. E além disso, obviamente, né, como você comentou, é uma fase ainda de experimentação, mas já em produção, né, com resultados. Eu vou querer saber um pouquinho sobre os resultados, mas com certeza tem muito, né, aí pela frente para melhorar o processo. Então, até a inclusão de novos canais, né, além do e-mail. O próprio agente hoje já suporta o canal de ligações, então, para muitos clientes, a ligação ainda, né, o contato telefônico ainda é um canal muito forte, e aí a IA já pode fazer todo esse pré-atendimento, formulário, chat, então dá para você ter um agente com canais 360, né? Mas o WhatsApp, sem dúvida, ainda é o principal canal para todos os negócios, especialmente os negócios, né, de logística, como bem você falou. E mudando um pouco de tópico, Rogério, vamos falar um pouquinho sobre resultados. Nesse período de uso do agente, né, nesses 6 meses, vocês já têm resultados tangíveis, palpáveis, que foram compartilhados, né, com a diretoria, com a organização? Você consegue falar um pouquinho sobre esse tópico de resultados? Sim, sim. Ao longo desse tempo, desses 6 meses, com esse canal em específico, foram gerado um tráfego de mais ou menos 1.100 atendimentos, uma média de 170, 180 atendimentos por mês, e com uma taxa de 28 a 30%, se não me engano, de resolução. Que legal. Então, ou seja... E tempo de atendimento mais rápido também? Bem mais rápido. É questão de 40 minutos, 30 minutos eu tinha atendimento desse volume de pessoas dentro desse canal. Então, ou seja, 28, 30% de atendimento a menos que meu time tem que suportar. Então, dentre esses números, a gente tem um ganho de eficiência absurdo com esse agente podendo fazer o front ali e dando a informação. E, de repente, é uma informação até mais rica e mais abrangente que eu dou para o cliente do que eu ter uma pessoa atendendo e o que o cliente perguntou, ela responde e está tudo certo, desligo a ligação, sendo que eu poderia estressar outros assuntos com esse cliente. E é isso que a IA faz, né? Se o cliente dá a oportunidade, ela trabalha mais temas ali com aquele cliente. Incrível, cara. Então, na prática, eu diria que 30% dos atendimentos hoje já é feito pelo agente de IA. A nossa IA resolve. Que incrível, cara. Que ela mata no peito e conclui o chamado ali sem ninguém interagir, sem ninguém. E mais ou menos quanto tempo de resolução? Quanto era antes? Você falou 40 minutos para resolver. Hoje, em quanto tempo uma IA? Claro que depende muito do chamado, da solicitação, mas em média. A gente está falando de um atendimento de rastreamento, que eu acho que é o nosso forte, é o que a gente mais tem de demanda, né? Os clientes chegando e pedindo rastreamento da carga, média 10 minutos, eu tenho essa informação na mão do cliente. A gente está falando de, né? Oi, tudo bem? Boa tarde, aqui é o fulano de tal, toma as informações, eu verifiquei, devolvi para ele, ter o tempo de resposta também, porque o que a gente percebe, o que os dados nos mostraram, o agente de IA ele responde muito rápido,
Só que tem o tempo do cara de estar no celular, de ler e de continuar o fornecer as atendimento. informações. Então isso talvez mascare essa métrica de Esse- atendimento, né? Tá. Quando Que eu é o te que falo- você não controla. Quando eu te falo de 10 a 15 minutos, você fala, poxa, mas dá pra gente melhorar 10, 15 minutos. Dá se do outro lado for um robô também, aí vai para segundos, né? Mas a gente está falando de Entendi, faz pessoas. sentido. Então tem pessoas que estão conectadas no celular que realmente é 1 minuto, 2 minutos, ela está com a informação dela na mão. Agora tem a pessoa que se desconectou por algum momento e volta depois, mas em média de 10 a 15 minutos a gente tem esse atendimento concluído e sem transferência para um humano. Que incrível, cara. Excelentes indicadores, né, e resultados, e a tendência é que esse processo melhore e essas taxas, né, os KPIs também melhorem. Né? Exato. Esse é o nosso desafio. Legal. E aí uma curiosidade que eu tenho, Rogério, é que um projeto dessa envergadura e dessa dimensão, impacto, torna-se prioritário para a empresa. Né? Todo mundo começa a olhar de uma maneira mais próxima, mais estratégica. E como é que você mostra para a companhia, para os gestores, os resultados e os impactos dessa iniciativa, de todo esse processo que você comentou? Uma vez que você começa a gerar dados, a empresa quer saber o resultado desses dados, né? Hoje a gente usa muito também o novo recurso do agente de atendimento. Uns meses atrás, a gente tinha alguns relatórios que a gente tinha desenvolvido, que trabalhava com essas métricas, esses dados gerados por esses atendimentos, e a gente apresentava nas reuniões mensais que a gente tem de board aqui, de reuniões estratégicas. Mas aí é outro comportamento ali da HubSpot que a gente gosta muito, que é a cada semana, cada quinzena, eles lançam novidades, e ali dentro do agente de atendimento ao cliente já tem uma parte de análise que traz relatórios, que olham para as métricas do desempenho desse agente e que é um dashboard dinâmico ali. Então a gente costuma apresentar isso, que traz Legal. quantidade de atendimento, média de Volumes. atendimento, volume desse atendimento, taxa de resolução de chamado, taxa de transferência para humano. Então, Sentimento, tem uma série de dados de importantes indicadores, legal. que já estão conectados na nossa ferramenta que a gente consegue brincar. Eu quero ver desse mês, do mês passado, dessa semana, do trimestre, desse ano. A gente consegue ter esse dash dinâmico, e aí é isso que a gente usa para apresentar para o nosso board aí. Legal, cara, é sensacional. Ou seja, não tem que exportar dado para cá, Sem Excel para trabalho. lá, usar Power BI, tá tudo ali no dashboard do Exato. agente. O nosso desafio é usar a IA no seu todo, né? Exato. Usar a IA, tudo que ela consegue nos fornecer de informação, de eficiência e de oportunidade, a gente usa. Eu gostei muito do que você falou no início, que poxa, primeiro vamos olhar para as ferramentas que nós temos dentro de casa e ver o que a gente consegue resolver com o que nós já temos, né? E é um pouco desse racional dos gráficos, dos relatórios, que já estão lá, né? Não precisa reinventar nada. Sem esforço. E olhando para os próximos 12 meses, 6 meses, 12... Muita coisa longo. Pode acontecer. Falando de IA, inovação, tecnologia... 6 meses. É uma eternidade. Pois é. O que você imagina, cara? Tá. Para onde vai caminhar? Qual que são as expectativas? O que vocês estão olhando, priorizando? Legal. Cara, falando um pouco de Hub, eu acho que nem dá para eu te cravar alguma estratégia, né? Porque cada hora é um produto novo, uma função nova, que de repente uma estratégia que a gente montou cai por terra e a gente constrói uma melhor ainda. Mas eu acho que é evoluir nesse agente de atendimento ao cliente. Uma coisa que você comentou aqui, e é um plano nosso, é fazer a parte de telefonia, da gente poder fazer uma ligação de repente, ou de poder atender uma ligação e dar a mesma tratativa que a gente dá no canal de WhatsApp via ligação. Legal. Isso já está no nosso roadmap, a gente vai trabalhar forte em cima disso. Claro que tem os desafios da gente colocar o nosso jeito Prestec de ser dentro dessa tecnologia, né? Esse é o grande desafio. E a gente tem uma série de ferramentas aí externas que a gente precisa trabalhar, desenvolver para conectar depois esse agente e a coisa acontecer. Agora, falando um pouco de IA no geral, tem o Blize dentro da própria HubSpot, que a gente está fomentando muito, aculturando os nossos superiores aí e os nossos pares para que eles usem. Por quê? Uma vez eu sendo assertivo com a configuração e utilização dos módulos que a HubSpot nos dá, o agente de atendimento ao cliente é um deles.
com essa gama de dados que me gera, de lead, de qualificação, de tempo de atendimento, do que o cara está vindo buscar, com a informação que ele mais busca dentro de um serviço que ele adquiriu nosso, eles estão começando a usar o Gliss IA para começar a gerar essa massa de análise e de relatórios, né? Então, até um caso aqui, um dia, umas 2 semanas atrás, no nosso CCO me ligou, 6h30 da manhã, pô, deslumbrado, enlouquecido. Pô, tô com vários insights aqui, cara, por quê? O que aconteceu? Eu perguntei para a Blizz aqui, para ela me dar um relatório de performance de um cliente que eu tô indo visitar, ela me deu toda a informação, todas as oportunidades que a gente tem, todos os números do cara, o que ele vem buscar com a gente de informação. Pô, eu tô com um arsenal aqui na minha mão para eu poder embasar essa reunião com o cliente. Olha o potencial disso. De repente, o mundaréu de coisas que a gente fazia com BI, com pessoas ali, né, tratando dado para poder construir um relatório, segundos aqui eu perguntei para ela, e eu sei perguntar, ela me trouxe a informação. Então, acho que ao longo desses 6 meses é fomentar mais esses canais e aculturar mais o nosso público interno para que eles usem essas tecnologias que estão disponíveis e que são magníficas. Bacana, bacana. Um aprendizado importante ao longo dessa jornada? Cara, tiveram vários, né? Vários aprendizados. Eu acho que é nunca subestimar essas IAs. Né? A gente falou, não vai dar conta. Pô, na hora que ele perguntar alguma coisa, ela não vai se portar legal. Eu acho que você, sabendo configurar e parametrizar, ela se comporta até melhor do que o que você espera. Os números que podem trazer para o teu negócio, para a tua operação. E eu acho que tem muito aquele estereótipo de, pô, eu estou automatizando, botando uma IA para fazer, e o que eu vou fazer com as pessoas? Não, você vai usar mais as pessoas, porque as pessoas você tem que treinar, culturar para que elas consigam operar a IA. Claro. A IA ela não faz sozinha, né? Tem que ter alguém ali calibrando, melhorando ela, gerando prompts para ela fazer. Então, eu acho que esses aprendizados de usar melhor as pessoas e não em tarefas repetitivas operacionais, combinado com essas tecnologias, que a gente vai trazer excelentes resultados aí para o negócio e experiência para o nosso cliente, que esse é o nosso foco, né? Muito bacana. Super concordo, cara. Super concordo com esses aprendizados e com a forma de como vocês organizaram e construíram, né, esse processo. E o papel do parceiro nesse processo? Né? Hoje você tem, né, um parceiro que te ajuda nessas frentes. Como você resumiria o papel do parceiro? É essencial, né? Eu acho que cada vez mais as empresas elas estão enxugando a tua operação. Hoje é difícil você ver uma empresa que tem um setor de tecnologia com 30, 40 pessoas, né? Então, cada vez mais negócios enxutos estão com uma estrutura mais enxuta. Então, você tem um parceiro qualificado que entende de fato a ferramenta que você está operando é essencial. A gente teve diversos desafios ali de prova de conceito, até de bug mesmo, que a gente deparou, alguma funcionalidade nova que a gente tentou inserir lá no começo, que era a versão beta. Pô, qual o canal que eu faço aqui? Para quem que eu falo, né? Eu estou distante da HubSpot, eu tenho um abismo aí entre a HubSpot. Então, o parceiro entrava não só para entender e dar o direcionamento para nós, dentro do que era possível, e fazer essa perna, essa conexão com a HubSpot. Estruturar, né? Eu acho que estruturar, dar o conceito da ferramenta, pô, esse módulo aqui funciona dessa forma, a gente já implementou, a gente já testou, então eles sempre estão preparados para nos suportar com tudo. Eu acho que é essencial. A gente não teria alcançado alguns números ou entregado algumas frentes de uma forma rápida e eficiente para o negócio sem a gente ter a parceria da Hook aí que nos acompanha ao longo de uns 3 anos já, legal, que é desde quando a gente contratou aí o HubSpot e que vem nos auxiliando a cada projeto, a cada desafio que a gente tem. Eles sempre estão juntos com a gente, construindo essa jornada aí. Que bacana, cara, que bacana. Cara, estamos fechando já aqui a nossa conversa. Essa história é linda, é de sucesso, né? Não só do agente de IA, mas de uso, né, da tecnologia CRM para ajudar no crescimento, na transformação de todo o movimento, né, de inovação que vocês
coordenam e executam aqui. Então, adorei a nossa conversa, muito boa mesmo, muito rica, diversas dicas, né, diversas recomendações, aprendizados. Então, acho que trouxe muito insight, tudo que você conseguiu compartilhar. E se a gente pensar numa empresa que tem uma operação crítica que exige um atendimento 24/7 dos seus clientes e ainda não tem nenhuma camada de IA ali para fazer esse atendimento. Qual que é a dica? Por onde começa? Qual que é o primeiro passo? O que você recomenda? Processo. Acho que processo é a chave de tudo, né? Você entender de fato o teu processo, porque IA por IA ela não funciona sozinha. Você tem que construir ela, direcionar ela, estruturar ela para que ela de fato execute aquele processo que você está tendo tua dor. Então, eu acho que você mergulhar nas tuas áreas core e entender os processos das tuas áreas core vai te dar a bagagem e a essência ali do que você precisa. E aí sim, elencar dentre as diversas que temos hoje, aí milhares que a gente tem hoje, qual é a melhor para te atender dentro daquela tua demanda de processo, né? Uma vez mapeado, entendido, estruturado o teu processo, aí fica fácil de você pegar uma IA e aí configurar ela para te entregar o que você precisa dentro daquele processo. Sensacional. Então, o primeiro passo, processo. Análise de processo, entendimento de processo, escopa bem, estressa bem, para poder entender de fato da onde começa até onde finaliza, para daí você encaixar a tecnologia ali no meio e aí fazer teus testes ali para ver se ela supre aquele processo de ponta a ponta. Muito interessante, cara, muito interessante essa sua abordagem, porque você é da área de tecnologia, certo? Responsável pela cadeira de tecnologia. Está muito inserido no business, Exato. No processo, nas pessoas. Então é um papel muito estendido, né? Um papel muito de uma tecnologia suportando o negócio, né? Eu acho que essa é a chave, né, Tesori? Já de alguns anos para cá mudou um pouco a percepção do profissional de tecnologia. A gente brincava que antes o cara de TI ele era lembrado quando dava problema, né? Saía de uma salinha lá no fundo do prédio, no subsolo de um prédio, oh, tem um cara de TI aqui, meu, vai resolver o problema. Resolveu o problema, acabou, ninguém mais lembrava desse cara. E de fato, as coisas mudaram. Hoje eu não atuo mais nas tarefas repetitivas ou suporto quando me dá problema. Tem algumas frentes aí que a gente atua atrelado ao processo, a melhorando o processo da empresa com tecnologia. Então eu não vou com tecnologia na frente, né? Deixa aqui, eu sei o que tem e eu sei o que eu preciso. Deixa eu entender o que o negócio exige, o que eu consigo melhorar de eficiência, principalmente nas áreas core, né, que estão ali quente o negócio e que tem a maior oportunidade, né? Claro que as áreas de back-office ali de apoio têm oportunidade, só que se você mergulhar na tua área core, entender o fogo, o calor da tua operação, do teu negócio, eu te garanto que você vai exportar muitas oportunidades. Aí sim, você vem com teu arcabouço aí, tuas armas secretas de tecnologia e consegue atuar nessas oportunidades geradas. Eu acho que aí está a grande chave do novo profissional de tecnologia, né? Muito legal, cara. E aí precisa se reinventar com tudo de IA que está chegando. E estudar muito, cara. Fazer muito uso dessas IAs para poder entender o que cada uma consegue te entregar, de qual forma consegue te entregar, para daí você ter o teu arsenal aqui pronto para poder para atacar. resolver. Exato. Muito bom, cara. Mais uma vez, queria muito agradecer o seu tempo. Né? Como eu falei, um conteúdo super rico. E quero muito voltar em breve para ter uma nova rodada com você, para entender, bom, como estamos agora, como evoluímos, porque realmente é um conteúdo que agrega muito valor para a nossa audiência. Então, cara, super obrigado mais uma vez. Minutinho final, quer deixar uma dica, uma mensagem? Quem quiser saber mais sobre você, sobre a Prestex, quais os canais, como que entra em contato? Quero, assim, antes da dica, também agradecer essa visita, sempre muito bem-vinda. A casa aqui é tua, sabe disso. É um prazer receber, falar sobre temas dessa magnitude, dessa importância e fica fácil, né? Quando a gente coloca a mão na massa, executa e vê bons resultados, fica fácil de falar, não tem dificuldade de falar. A Prestex vocês encontram em nosso site, prestex.com.br, nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook.
é @Prestex, vocês acham a gente também. E eu no LinkedIn, Rogério Annunziata, vocês conseguem achar um pouquinho do meu perfil lá, da minha trajetória, principalmente aqui na Prestex, que a gente vem inovando bastante essa camada de tecnologia dentro do negócio. Muito bom, cara, excelente. Galera, essa foi a minha conversa com o Rogério. Incrível, sabe tudo sobre agente de IA da HubSpot. Então, se você está com um desafio, está querendo implementar, já implementou, está tendo problemas, desafios, dificuldades, fala com esse cara. Esse cara sabe tudo. E trouxe aqui diversas dicas, recomendações, um conceito de aplicabilidade muito legal. Poxa, começou com uma base experimental pequena, foi testando e hoje é uma operação que roda com agente de IA ali da HubSpot de ponta a ponta, desde o lead até o atendimento ao cliente. Então, um caso sensacional. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir o nosso canal, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar seu feedback, seu comentário, que a gente agradece muito. E aguardem, gente, em breve, novos casos de sucesso da HubSpot, como esse, da Prestex, que é um baita caso, uma baita história. E é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima.